elas não estão pouco prosa. Saiba por quê. Bernadette, durante o 11º Congresso Estadual do Sindjut, você falou do tanto que essa lógica atual ela é perversa para as mulheres. Queria que você pontuasse o que as mulheres perdem com a situação do Brasil de hoje. A gente vê que quando a gente vive num lugar onde que a gente tem a redução, né, daquilo que a gente chama da democracia, dos espaços onde a gente pode falar, agir, também é uma redução daquilo que são os nossos direitos conquistados. Todas as vezes que a gente perde direitos, né, restringe a democracia, nós mulheres também somos aquelas que sofremos mais, né, porque somos mais impactadas por isso. Então, se a gente está dizendo, por exemplo, que nas primeiras medidas, né, que o governo golpista aí tomou, ele congelou por 20 anos os investimentos, né, em saúde e educação. Isso para as mulheres tem um peso muito grande, assim, porque quando não tem educação pública, quando não tem saúde pública, né, quando a gente não tem acesso adequado a esses serviços, quem é sobrecarregado ainda mais com esse tipo de trabalho são as mulheres. A mesma coisa quando a gente tem uma possibilidade aí colocada de aprovação de uma reforma da Previdência, assim, que apesar da gente ter feito muita luta, né, para barrar, a gente sabe que é bem possível que ela retorne para a Câmara depois passadas as eleições, né? Dizer que tem que aumentar, né, a idade mínima para as mulheres se aposentarem é desprezarem essa desigualdade que tem entre homens e mulheres no âmbito do trabalho. O conjunto dessa reforma da Previdência é um ataque perverso, né, a todos os trabalhadores e trabalhadoras, mas sobretudo as mulheres, as trabalhadoras rurais, né, que mudam o seu regime, né, de previdência, que também é um fator que não é menor, porque a gente devia compreender o que é, né, o fator da reforma da Previdência para as mulheres trabalhadoras rurais, mas também, sobretudo, aquelas mulheres também que estão nas profissões que teriam possibilidade de uma aposentadoria especial, né, e são muitas vezes as profissões que têm, em grande maioria, mulheres, como as professoras, né, não vão poder ter isso também. Agora tudo é possível de negociar, então por isso a flexibilização. Então suas férias é possível negociar, sua licença maternidade é possível negociar, sua carga horária é possível entrar em negociação. Então antes coisas que eram ditas imutáveis, vamos dizer assim, né, se você tem direito a 120 dias de licença maternidade, isso era um direito garantido, né, tipo assim, se você tinha 30 dias de férias, né, anuais, isso também era uma coisa que não era mutável, assim, né? Com a reforma trabalhista isso não necessariamente é assim. É possível negociar. Então isso para as mulheres é um impacto muito grande, assim, né? Porque imagina, você não ter possibilidade de ter licença maternidade, né? Isso significa, inclusive, muitas vezes uma menor manutenção de mulheres, né? Que possam, as mulheres mesmo, assim, né, que há potencial de ficarem grávidas, né, então muitas vezes não são empregadas, né, tipo assim, porque já tem aquela possibilidade ali. Então, assim, as mulheres têm menos possibilidade de negociação, né, então a gente já vê isso, assim, a gente já vê que em categorias, inclusive, onde as mulheres estão presentes, mas são minorias, a gente vê que esses direitos agora nem são mais pautados nos acordos, né? Se já era difícil pautar alguns direitos das mulheres, agora com a reforma trabalhista isso ficou quase que impossível, assim, sabe? Divulgaram uma notícia cujo título é Pulando Cerca. Ibirité é a cidade mineira onde mais se trai. E na notícia falava que era uma pesquisa embasada em um site de relacionamento e que as mulheres de Ibirité traíam mais que o dobro que os homens traem. Os jornais soltam essa notícia e as mulheres de Ibirité começam a denunciar para algumas deputadas da Assembleia Legislativa que elas estão sofrendo agressões baseadas nessa notícia.
de que não necessariamente elas estavam traindo, mas elas estavam sendo acusadas disso pelos maridos. E aí a comissão de mulheres da Assembleia está querendo discutir essa representação que a mídia faz das mulheres, né? E queria te perguntar, Bernadette, qual a sua opinião sobre essa situação toda e da representação da mulher? A gente vê uma notícia dessa, né, publicada sem o menor cuidado, né, significa da característica também, dessas características do machismo e do patriarcado, perpassar também essa lógica da mídia, né, tipo assim. Então a mídia muitas vezes aborda as mulheres como ainda uma mercadoria, né? Então a gente vê isso, né, nos diversos espaços onde que aparece a figura da mulher, o corpo da mulher ainda é utilizado para vender muita coisa, né? Tipo assim, a gente pode até falar de mudanças, né, de estética, mas a gente sabe que isso ainda é o padrão e muitas vezes reforça essa lógica também do poder dos homens sobre as mulheres, né? Tipo assim, então os homens são proprietários do corpo e da vida das mulheres, assim. Então a violência muitas vezes aparece nesse lugar, inclusive, de manutenção das mulheres nesse lugar. Quando a gente está falando das mulheres, nós não podemos fechar os olhos para uma categoria, para um segmento que sofre mais. Ela é mulher, ela é penalizada. Ela é pobre, ela é penalizada de novo. E ela é negra, ela é penalizada mais ainda. Não é assim, Bernadette? E aqui no Brasil, né, por termos vivido, né, um período de escravidão, né, as mulheres negras são colocadas ainda num espaço de maior inferioridade, assim, né? Muitas vezes vem como, inclusive, fruto, né, ou resquício desse lugar feudal, de que as mulheres negras são para servir. Um outro elemento que também vem desse período da escravidão é uma hipersexualização do corpo das mulheres negras também. Sim, né? Claro. Muitas vezes as mulheres negras são olhadas com essa perspectiva, né? Sim. Tipo assim, da sexualização, né? Tipo assim, e aqui no Brasil, né, a mulata, né? Tipo assim, é colocada, e é isso muitas vezes que é vendido para fora também, né? Se a gente vai para fora do Brasil, quando a gente vai conversar com outras pessoas lá, o olhar que eles têm, inclusive das mulheres aqui, são mulheres negras e mulheres hipersexualizadas, assim, né? No dia 25 de julho é o dia latino-americano, né, e afro-brasileiro da mulher negra. Principalmente aí nesse mês, nesse dia 25 de julho, também a gente começar a refletir sobre esse processo, né, de escravização das pessoas e que exacerba, inclusive, né, com relação às mulheres negras, que muda a forma, não é aquela forma, né, que a gente vê aí nas novelas, né, nos filmes, mas a gente ainda permanece com traços que se referem àquele momento, né?